Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu vou tratar com os senhores sobre um julgado do STJ que versou sobre arrolamento sumário. Arrolamento sumário é um tipo de procedimento no âmbito do inventário. E esse julgado tangencia também a obrigatoriedade no recolhimento de impostos no arrolamento sumário. Deixa eu primeiro apresentar, como de costume para vocês, o julgado. É esse aqui. Me perdoem. Trata-se do recurso especial 1.896.526 do Distrito Federal. RESP 1896526. Como de costume, os senhores terão acesso à referência completa do julgado e à disponibilização da ementa na descrição aqui desse vídeo. Bom, o que nós temos nesse julgado? Eu já separei aqui algumas partes do julgado e algumas disposições normativas para tratar com vocês, mas fazer aqui breves considerações sobre a relação entre o inventário e o arrolamento. Bom, o inventário é um procedimento que pode ser judicial ou extrajudicial, né? O inventário extrajudicial é aquele que é elaborado mediante escritura pública. E no inventário, o que se almeja é arrecadar, descrever, avaliar e liquidar todos os bens e direitos que pertencem à pessoa morta, chamada de decujus. Né? E após o pagamento das dívidas do falecido, aí incluído eventuais tributos incidentes sobre os bens, eventual saldo positivo será distribuído entre os seus sucessores, né, na partilha. Então, inventário e partilha, você faz uma apuração de quais são os bens, inventariar os bens e, ao final, partilhar os bens. Se o inventário for judicial, ele pode se desenvolver por 3 métodos, 3 formas, 3 procedimentos. Nós temos o inventário comum, nós temos 2 espécies de arrolamento. O arrolamento comum, previsto no artigo 664 do CPC, e temos o arrolamento sumário, previsto no artigo 659 também do CPC. Tanto o arrolamento comum quanto o arrolamento sumário são formas, vamos assim dizer, procedimentos simplificados de inventário. Ok? O caso aqui nos remete ao arrolamento sumário. O arrolamento sumário pode se dar basicamente em 2 hipóteses. Quando houver um herdeiro único, ou quando houver mais de um herdeiro, e todos os herdeiros forem maiores, capazes, plenamente capazes, e estiverem de comum acordo quanto à partilha. Esses são os requisitos parecidos para que os herdeiros façam o inventário extrajudicial. Por isso que o arrolamento sumário ele vem caindo em desuso, por conta da sobrevinda do incremento do inventário extrajudicial. E o arrolamento sumário ele é possível nessas condições, independentemente do valor da herança. Quer dizer, não importa o tamanho, o alcance da partilha a ser, o valor do patrimônio a ser transmitido. Né? E no arrolamento sumário, são os próprios herdeiros que apresentam ao juiz a partilha dos bens, inclusive quanto à quitação dos tributos incidentes. Então, muito resumidamente, na petição inicial do inventário, os herdeiros vão requerer ao juiz a nomeação de um inventariante. Os herdeiros vão declarar os títulos que cada um deles possui e quais são os bens do espólio. Vão atribuir valor aos bens do espólio e vão determinar um esboço da partilha, já que há consenso entre eles. Quanto ao inventariante, no arrolamento sumário, muito en passant, porque não é o nosso objeto central aqui, os próprios herdeiros
já indicam na petição inicial do arrolamento sumário quem será o inventariante. E não há necessidade de observar a ordem de preferência legal prevista no artigo 617 do CPC, porque há consenso entre os herdeiros. E, inclusive, o inventariante não precisa prestar compromisso. Tudo isso porque no arrolamento sumário nós temos uma forma simplificada, portanto, de inventário e partilha, muito por conta dessa consensualidade entre os herdeiros. Ok? Bom, o eixo central aqui da controvérsia que nós vamos analisar é quanto a um tipo de tributo incidente no inventário em geral, né? Então, vamos começar a falar aqui sobre os tributos. Nos inventários em geral, aí incluído também, naturalmente, os arrolamentos, o comum e o sumário, nós temos tributos que incidem sobre os bens. Só que são dois tipos de tributos, são duas categorias de tributos. Nós temos, em primeiro lugar, os tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. Então isso compõe o passivo patrimonial. Nós vamos inventariar, né, o azul e o vermelho. Vamos ver tudo que há de bens e direitos a serem partilhados, e a partilha somente se dá após o cumprimento das obrigações que o decujus deixou. E um desses passivos é justamente tributos que incidam sobre os bens do espólio e suas rendas. Uma segunda categoria que nós temos são os tributos que incidem sobre a transmissão, que os bens deixarão, com a partilha, os bens deixarão de ser do decujus, de quem faleceu, e passarão a ser de um dos seus sucessores, nos moldes da partilha. Essa transferência é um fato gerador, assim como incide um tributo quando nós transferimos bens imóveis, por exemplo, também incide um tributo quando a transferência se dá em razão da morte. Esse é o ITCMD. O ITCMD, que tem previsão na Constituição, no artigo 155, inciso 1º, então, olha lá, impostos sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Então, nós temos dois fatos geradores de transmissão, causa-morte. De transmissão. Um pode ser em razão da doação, por isso que é ITCMD, o D final é de doação, ou tributos que incidem em razão da morte. Esses são de competência do Estado. É o ITCMD, Imposto Incidente sobre a Transmissão, Causa-Mortes ou Doação. O que nos importa aqui é o fato gerador da transferência em razão da morte. Tá? Bom, o cerne da questão aqui, qual que é? No Código de 73, havia a exigência de que os sucessores provassem em juízo o pagamento dos impostos devidos sobre a transmissão patrimonial. E no Código atual, no 659, artigo 659 do arrolamento sumário, portanto, parágrafo 2º, não há nenhum tipo de condicionante à prova da quitação do imposto incidente sobre a transmissão causa-morte. Então, veja, transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária dos moldes do parágrafo 2º do artigo 662. Então, veja, será expedido o formal de partilha e depois o fisco será intimado para lançamento do tributo. Quer dizer, em matéria de arrolamento sumário, esse parágrafo 2º do artigo 659, que é uma novidade em relação ao Código de 73, ele transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto incidente sobre a transmissão causa-morte. Tudo isso por conta da essência de simplificação do arrolamento sumário. O STJ, já
se pronunciou sobre o ponto, posso mencionar aqui para vocês, como jurisprudência, o recurso especial 1.704.359, RESP 1704359. Oportunidade na qual o STJ textualmente afirmou, olha lá, ó, o CPC de 73, em seu artigo 1031, em conformidade com o artigo 192 do CTN, exigia a prova de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas como condição para a homologação da partilha, e o pagamento de todos os tributos devidos, aí incluídos o imposto de transmissão, para a ultimação do processo com a expedição e entrega dos formais de partilha. O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 659, parágrafo 2º, traz uma significativa mudança normativa no tocante ao procedimento de arrolamento sumário, ao deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação a prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores. No mesmo sentido, também o julgado proferido no RESP 1751332, que eu vou me furtar aqui de fazer a leitura para evitar que fique demasiadamente extenso esse vídeo, mas no mesmo sentido, né? Prevendo esta novidade do 659, parágrafo 2º, e da desnecessidade de comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão dos bens. Então, no arrolamento sumário, a partilha amigável será homologada de plano pelo juiz. E transitada em julgado a sentença, são expedidos os alvarás referentes aos bens e rendas abrangidos na partilha. Somente após é que o fisco será intimado para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos, eventualmente, porventura, incidentes. Quer dizer, a homologação da partilha amigável não se condiciona mais à prova de quitação desses tributos. Ok? Mas isso não significa dizer que no arrolamento sumário a homologação da partilha se dará sem que se exija a prova de nenhum tributo. Lembra que são dois tipos de tributos que incidem nessa hipótese? Nós vimos que não se exige mais, pelo parágrafo 2º do artigo 659, a prova de quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão do patrimônio. Só que tem outra categoria de tributos. Os tributos que incidem sobre os bens do espólio, que é considerado um passivo patrimonial. Nesse caso, é possível se exigir a prova de quitação desses tributos. Quer dizer, o Código de 2015, ele apenas desvinculou o encerramento do arrolamento sumário à quitação dos tributos gerados com a transmissão propriamente dita. Mas ele ainda permite a cobrança, com base no artigo 192 do CTN, dos tributos incidentes sobre os bens do espólio. Olha o 192 do Código Tributário Nacional. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem a prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas. Não tributos incidentes sobre a transmissão causa-morte. Tributos incidentes sobre os bens do espólio. Quer dizer, mesmo no caso de arrolamento sumário, continua sendo indispensável que haja a prévia quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas. Isso porque o artigo 192 do CTN continua em vigor e deve naturalmente ser interpretado de modo sistemático com o 659, parágrafo 2º. De modo que a prova da quitação dos tributos referentes aos bens do espólio e suas rendas é indispensável, uma condição sine qua non para que o magistrado proceda à homologação da partilha. O que se dispensou foi somente a prova de quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão, o ITCMD. O ITCMD a gente vê depois. Mas os tributos incidentes sobre os bens do espólio continuam sendo devidos. E aí eu separei aqui outro julgado desta feita, o agravo interno no RESP 1864386, agravo interno no RESP 1864386, quando o STJ
afirmou o seguinte, olha, bem brevemente. Esse tribunal tem decidido que a inovação normativa do 659, parágrafo 2º do CPC não altera a condição estabelecida no artigo 192 do CTN, de modo que no arrolamento sumário o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, para homologar a partilha, e após o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo por meio. Título de transferência de domínio é um formal de partilha, né? Então, o que nós temos aqui? No arrolamento sumário, para que seja possível a homologação da partilha, não é mais necessária a comprovação de pagamento do imposto sobre a transmissão do bem. Mas ainda é necessária a prova de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. É a forma como se homogeneiza, se compatibiliza os artigos 192 do CTN, com o 659, parágrafo 2º do CPC. Então, nesse julgado que nós estamos aqui a analisar, recurso especial 1896526, e vejam que ele é um recurso especial repetitivo, né? Então, ele tem a aplicação vinculatória aos demais processos. Qual foi a conclusão a qual chegou o STJ? No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do ITCMD, do Imposto de Transmissão Causa-Morte, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor do parágrafo 2º do artigo 659 do CPC de 2015 e do artigo 192 do CTN, ok? Então essas eram as observações que eu queria fazer com os senhores no nosso encontro de hoje. Nós vamos ficando por aqui, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.